Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Você também pode assistir esta videoaula também no meu canal no YouTube, o canal do pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição deste segundo trimestre do ano de 2026. Estamos estudando um tema geral, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que será estudada presencialmente em nossas classes da Escola Bíblica Dominical no dia 19 de abril de 2026. O título da nossa lição 3 de hoje é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E a verdade prática declara assim: a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje está em Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 6. E hoje, nesta aula, a palavra-chave da nossa aula é impaciência. Temos 3 objetivos com esta lição de hoje. Primeiro, apresentar a tentativa de Abrão em ajudar a Deus. Segundo, explicar as consequências de agir por conta própria. E o terceiro objetivo é encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Então, hoje vamos falar bastante sobre paciência, impaciência. Impaciência é a falta de paciência. E aqui aproveitamos para fazer uma pergunta a você. Você tem paciência? Você tem a virtude da paciência? Vivemos em um mundo imediatista e ansioso. Muitos agem como Sarai, tentando resolver tudo sem Deus, não tem paciência e tenta resolver tudo sem a direção de Deus. E, infelizmente, as consequências chegam, como diz o ditado, a fatura chega e se cumpre a chamada lei da semeadura e da colheita. Então, a paciência ela é muito importante. A paciência preserva o coração e fortalece a fé em meio às demoras da vida. Então, meus irmãos, nós vamos estudar isto na nossa lição de hoje. Paciência, impaciência e as consequências. Como introdução da nossa lição, o nosso comentarista diz que Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Deus, quando Abrão tinha aproximadamente 75 anos, Deus fez uma promessa a ele, dizendo que ia dar a ele uma grande descendência, fazer dele uma grande nação, então que ele e Sarai iam ter filhos, ia ter uma descendência numerosa na terra. Então Deus tinha muitos planos na vida deles e da sua descendência. No entanto, Deus não disse qual era o dia, nem a hora, nem o mês, nem a semana que esta bênção ia se cumprir. Deus disse que ia dar um filho
a Abrão e a Sarai, ia dar filhos a eles, mas Deus não disse nem o dia nem a hora. Então já tinha se passado 10 anos, né, da promessa de Deus, e aí a impaciência tomou de conta de Sarai e também de Abrão. Então eles foram dominados pela impaciência e desejou agir por conta própria. Então Sarai decidiu entregar sua serva Agar a Abrão, né, para que tivesse filhos com ela. E ao que tudo indica, nosso pai na fé, Abrão, que era pai na fé, nosso pai na fé e amigo de Deus, não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência, infelizmente, colherão frutos nada bons. Tópico 1 da nossa lição: o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Tópico 1.1, o plano para ajudar a Deus. Ajudar entre aspas. A gente sabe, irmãos, que Deus é soberano, é todo-poderoso, tem tudo em suas mãos e tem o controle de todas as coisas. Então, ninguém tem condição de ajudar a Deus. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Então, quando Abrão, lá em Gênesis, no capítulo 15, quando Abrão questionou a Deus, dizendo que seu herdeiro, o damasceno Eliezer, o seu mordomo, que era Eliezer, lá de Damasco, seria o seu herdeiro, que ele não ia ter filhos, etc. Mas Deus reafirmou a Abraão a promessa que tinha feito a Abraão e disse a Abraão que o herdeiro de Abraão não seria o seu mordomo Eliezer, mas seria um filho que sairia de suas entranhas, das entranhas dele e de Sara, nascidos biologicamente, filho biológico daquele casal. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa de Deus não se cumpria. Então, dominada pela impaciência, a esposa de Abraão, a irmã Sarai, ela observando as circunstâncias desfavoráveis. Que circunstâncias desfavoráveis eram essas? Primeiro, a idade de Sarai e a idade de Abrão. Eles já estavam ali idosos. A Bíblia diz que já tinha cessado o costume das mulheres ali de Sarai. Sarai já tinha passado da idade reprodutiva e também Sarai era estéril, tinha um problema aí genético ou fisiológico, enfim, um problema que Sarai era estéril e o tempo estava se passando e Sarai achou que a promessa de Deus não ia se cumprir. E aí Sarai pensou numa solução humana, ou seja, na verdade, um atalho, uma gambiarra para ver a promessa de Deus sendo cumprida. É aquela tentativa do ser humano de querer ajudar a Deus, de querer fazer alguma coisa para ajudar Deus, para Deus cumprir a promessa dele. Então, a impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. É uma advertência muito importante para nós. Temos que ter muito cuidado para que a nossa impaciência ou falta de paciência não seja maior do que a nossa fé nas promessas de Deus. O que eles não perceberam, o que Sarai e Abrão não perceberam, é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para trabalhar na nossa vida, para forjar o nosso caráter. Irmãos, Deus nem se atrasa, nem se adianta. Deus sempre chega no momento certo, na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, no kairos de Deus. Para nós pode ser que esteja demorando, ou para nós pode ser que esteja rápido demais. Mas Deus é quem sabe o tempo certo para todas as coisas. E há um tempo certo para todas as coisas. Tópico 1.2, Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado, estava sendo coagido pela sua esposa,
né? E também por causa das circunstâncias e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar a Deus. E aí, irmãos, foi o problema, porque quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tome o primeiro lugar no nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Temos que seguir o conselho do salmista, que no Salmo 40, versículo 1, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meus irmãos, precisamos esperar com paciência no Senhor. Devemos ter muito cuidado, nós andamos por fé e não por vista. É verdade que as circunstâncias, elas têm um poder muito grande de nos afetar, mas precisamos buscar a Deus, estar sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que a nossa impaciência não seja maior do que a nossa fé nas promessas de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o intervalo. Já já a gente volta. Continue conosco, não saia daí. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela nossa Rádio Libertadora, FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 da manhã. Nós agradecemos a você pela sua audiência, por nos acompanhar por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. E aqui aproveitamos você para incentivá-lo a participar da Escola Bíblica Dominical lá da sua congregação. Se você não é aluno matriculado ainda, se matricule na Escola Dominical e faça o propósito de participar semanalmente deste trabalho muito importante para a edificação espiritual das nossas famílias. Meus irmãos, estamos estudando hoje a lição de número 3 da classe de adultos, que tem como título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Nós estávamos falando aqui, concluímos a exposição do tópico 1.2 da nossa lição e vimos no bloco anterior que, infelizmente, Sarai foi dominada pela impaciência e pelas circunstâncias e ali tomou uma decisão de sugerir a Abraão um procedimento para fazer com que as promessas de Deus se cumprissem na vida dela, mas isso foi fora da direção de Deus, não foi da vontade de Deus. Infelizmente, Abraão também não vigiou e concordou com aquele plano de Sara. Tópico 1.3. H zomba de Sarai. Parecia, naquele momento, que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para H se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Irmãos, é importante nós entendermos que o que Sarai recomendou a Abraão foi um costume da época, foi um costume daquela cultura. Quando a patroa, a esposa do líder do clã, não era estéril e não podia gerar filhos, ela tinha o direito de pegar uma das suas servas, ou mais de uma, se quisesse, em comum acordo com seu esposo, e dar uma das suas servas ao seu esposo para se deitar com ela, e aquela criança que nascesse ali era considerada não filha da escrava, mas filha da patroa. Era um costume, uma coisa da cultura da época, mas jamais isso foi aprovado por Deus. Nunca teve a aprovação e a bênção de Deus. Então, Sarai concordou
com Agar, com Abraão, estava tudo tranquilo, tudo de comum acordo, e realmente Abraão se deitou com Sarai, e ela concebeu, né? Ela concebeu, ficou grávida, e aí os problemas começaram a aparecer. Diz o texto de Gênesis, capítulo 16, versículo 3: Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Então, meus irmãos, infelizmente, Agar, que era aquela serva humilde, obediente, que estava ali disposta a cumprir aquele costume daquela cultura e ali gerar um filho para a sua senhora, para a sua patroa Sarai, agora que ficou grávida, ela queria dar uma de patroa, né? Agora que ela ficou grávida, ela queria aí ser a rainha do clã, né? Ser a esposa oficial de Abrão, né? Queria reduzir Sarai a uma mera concubina ou serva, e a serva egípcia agora virá a esposa de Abrão e virá a senhora daquele clã. Então, infelizmente, ela mudou, Agar, ela mudou e começou a oprimir, e a zombar e a menosprezar Sarai. Tópico 2 da nossa lição: as consequências de agir por conta própria. Tópico 2.1: conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. É isso, irmãos, que estávamos falando no bloco anterior. A lei da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. Se plantarmos boas sementes, colheremos bons frutos. Se plantarmos mais sementes, colheremos frutos maus. Então, infelizmente, Sarai e Abrão, em comum acordo ali, e tiveram aquela ideia, e Agar ficou grávida, e com a mudança de planos de Agar, agora Agar, por ter ficado grávida, agora ela se exaltou, ficou soberba, ficou metida, como se diz muito aqui no Nordeste, e passou a querer competir com Sarai. Então, isso, infelizmente, subiu ao coração da serva egípcia Agar. E quantas pessoas eram humildes, eram obedientes, andavam no caminho da bênção, mas porque foi elevada a alguma posição econômica, social ou eclesiástica, a pessoa era humilde, era obediente, era uma bênção, mas de repente recebeu alguma bênção do Senhor, de Deus, e aí a pessoa se transformou, subiu para a cabeça, e não soube lidar com as bênçãos do Senhor, e a pessoa ficou soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para todo o clã liderado por Abrão, conforme a gente já leu em Gênesis capítulo 16, versículos de 4 a 6. Tópico 2.2, a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, só porque tinha engravidado do patrão. Ela
queria agora dar o golpe da barriga. Queria dar o golpe da barriga, porque estava grávida do patrão e agora queria tomar o lugar da patroa. Então, ela não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Então, Sarai vai até Abraão, e aí vai conversar com Abraão, para ele resolver essa situação, Então, em Gênesis, no capítulo 16, versículo 5 e 6, diz assim: Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Ou seja, o culpado é você. Eu estou sendo afrontada pela minha serva Agar, mas a culpa é sua. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você, entre Sarai e Abrão. Então, Sarai pediu para que Abrão resolvesse essa situação. Versículo 6, Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Então, irmãos, observe aí os problemas, cada vez mais se avolumando. Então, Abraão disse a Sarai: olha, pode despedir ela, pode demiti-la, pode dar as contas dela, pode mandar ela embora. E Sarai foi, vamos dizer assim, pagar na mesma moeda, deu troco, humilhando a Agar e mandando ela ir embora. Mandou ela embora e, pelo visto, mandou ela embora desamparada. Uma mulher grávida, sozinha, uma serva grávida, sozinha, desamparada, sem condição e sem recursos, para poder sobreviver e também pela sobrevivência do filho. Então, Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento pela outra. Tanto Agar errou por causa da sua altivez, da sua soberba, da sua ingratidão, de querer desprezar e humilhar a sua patroa, e aí também Sarai errou, tanto inicialmente porque deu a sua serva egípcia para se deitar com seu marido, como também errou por humilhar ela, e despedi-la desamparadamente. Então, podemos imaginar, irmãos, a triste situação de Agar, agora grávida pela primeira vez, era a primeira gravidez dela, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Então, ela e o filho dela corria perigo. Mas, irmãos, é aí que Deus entra em ação. Tópico 2.3. Depois que Sarai afligiu Agar, Agar fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. E aí o anjo do Senhor começa um diálogo com Agar. Quer saber o que foi que o anjo do Senhor disse a Agar? Então continue conosco para o terceiro bloco do programa Ebidencinte, que vai começar já já, depois do nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Ebidencíntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 3 deste trimestre, que tem como título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Lição 3 da classe de adultos. Nós estávamos falando no bloco anterior, aqui no tópico 2.3 da nossa lição, Deus entra em ação. Então,
Sarai mandou a sua serva Agar ir embora, sozinha, desamparada, grávida, e ela estava lá no deserto, junto a uma fonte, e certamente desesperada, sem saber o que fazer e nem para onde ir. Mas Deus é aquele que conhece e sabe de todas as coisas. Ele enviou o seu anjo para ajudar Agar, para conversar com Agar e ajudar Agar. Gênesis capítulo 16, versículo 8 e 9, o anjo do Senhor perguntou a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? É interessante que o anjo não disse Agar, mulher de Abraão, Agar, que está grávida de Abraão. Não, veja que o anjo do Senhor disse Agar, serva de Sarai. Aí ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Interessante, irmãos, a ordem do anjo. Apesar de tudo que aconteceu, mesmo Sarai tendo humilhado a sua serva Agar e mandado ela ir embora desamparada, mas mesmo assim o anjo do Senhor mandou que Agar voltasse de onde ela tinha saído e se humilhasse perante a sua senhora e sujeitasse a Sarai. Ou seja, o desejo de Deus é que o problema fosse consertado a partir da origem, a partir do momento em que houve o problema. Às vezes, é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Lembro aqui agora de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, na carta de Jesus à igreja de Éfeso, quando ele diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, meus irmãos, às vezes a gente faz coisas, realmente Sarai errou, mas o erro começou com Agar lá no início, porque quando ela ficou grávida, ela começou a humilhar a sua patroa. Então, tinha que haver um conserto, um perdão, uma reconciliação entre Sarai e Agar. Tinha que haver isso e foi o que o anjo do Senhor mandou fazer. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Então, o anjo prometeu bênçãos para Agar, mas estava condicionada a ela se humilhar perante a sua patroa. Diz o texto de Gênesis, capítulo 16, versículo 10 e 11. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. O próprio Deus deu o nome daquela criança, o nome de Ismael, e disse: porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Tópico 3, o Deus que conduz a história. Tópico 3.1, o Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo do Senhor declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Um grande privilégio, irmãos. O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. A Bíblia não diz que Agar ela era uma serva egípcia. A Bíblia não entra em detalhes para dizer se ela tinha se convertido ao Deus de Abraão
não entra nesses detalhes. A gente não sabe se Agar tinha algum nível de devoção a Deus, a Jeová, mas Deus é soberano sobre todos. E Deus fez promessas a Agar, Deus ouviu a situação, viu e ouviu a situação dela, e prometeu ali bênçãos. O Todo-Poderoso honrou aquele filho, Ismael, aquele filho que Abraão teve com a sua serva Agar, embora não fosse o filho da promessa, mas era filho do amigo de Deus e filho do pai da fé. Então, por consideração a Abraão, Deus também abençoou a Ismael. Não é que assim Deus estava concordando e legitimando aquela ação de Abraão, Sarai e Agar, esse filho que não era o filho da promessa. Mas nem por isso Deus deixou de abençoar aquele filho de Abraão. Então isso é muito interessante. Ismael não tinha culpa de nada. Ismael não tinha culpa de nada de ter nascido nessas circunstâncias, em consequência desses atos impacientes e impensados de Sarai e Abraão. Mas Deus, por amor a Abraão, ele também prometeu a bênção, prometeu abençoar Agar e o seu filho Ismael e toda a sua descendência. Tópico 3.2. Tudo conforme a sua soberana vontade. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Irmãos, a soberania de Deus é fundamental. Nós cremos num Deus todo-poderoso e soberano, que ele está no controle de todas as coisas. Então, na hora que ele quiser intervir em qualquer situação, ele intervém. Deus criou o ser humano como criaturas morais, com a capacidade de decidir, de fazer escolhas. Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu a liberdade para agir, para decidir, para fazer e acontecer. No entanto, isso não significa que Deus perdeu o controle da história, não. Então, Deus prometeu que ia cumprir a promessa e Deus cumpre a sua promessa no tempo determinado por Ele. Então, quando Ele quer, quando chega no momento certo, Ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. Deus criou os céus e a terra, criou as leis da natureza que governa a natureza, mas as leis da natureza, elas obedecem à voz de Deus, elas obedecem à palavra de Deus, elas obedecem ao querer e à intervenção de Deus. Deus, quando quer, ele intervém e faz milagres. Milagre é uma intervenção de Deus nas leis da natureza. Então, nada escapa aos propósitos de Deus. Então, Deus já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Então, nada de querer ajudar a Deus, nada de querer antecipar a bênção de Deus, achando que está demorando, então vamos antecipar. Tem até algumas pessoas que dizem, Jesus vai voltar, mas se a gente quiser antecipar a volta de Jesus, vamos evangelizar, porque quanto mais a gente evangeliza, Jesus volta mais rápido. Irmãos, isso não tem fundamento bíblico. A gente tem que evangelizar porque Jesus mandou a gente evangelizar. Temos que evangelizar porque o mundo está perdido e temos que ter amor pelos pecadores. E temos que pregar o evangelho por amor a eles e também por obediência ao Senhor Jesus Cristo, que mandou que a sua igreja evangelizasse. Mas Jesus virá no tempo certo, determinado por ele, para buscar a sua igreja. Tópico 3.3, o cuidado de Deus em todo o tempo. Aquela cena de Agar,
ali no deserto, próximo àquela fonte, preocupada, desamparada, grávida, sozinha, com fome, sem saber o que ia acontecer com ela e com a criança que ela carregava na barriga. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que têm mais facilidade de ajudar alguém que já é privilegiado, alguém que já tem condição, nome, etc., e não tem a mesma compaixão por aqueles que são desconhecidos, que são mais vulneráveis. Contudo, irmãos, a Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, o bem a todos. Todas as pessoas são seres humanos, há uma dignidade na vida humana de todas as pessoas. Contudo, irmãos, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebidos aos seus olhos e que Deus vela pelos que sofrem. Então Deus, o nosso Deus, é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que são os mais vulneráveis. Salmo 68, versículo 5, a Bíblia diz que Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. O salmista usa essa expressão, que Deus é Pai dos órfãos e juiz das viúvas, porque Deus, irmãos, ele sai em favor daqueles menos favorecidos, de fazer justiça, de cuidar, de ajudar aqueles que mais precisam. Salmo 146, versículo 9, diz: o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Então, Deus não é a favor de xenofobia, de fobia ou aversão a pessoas estrangeiras. Não, Senhor. O Senhor guarda o estrangeiro, ele ampara o órfão e ampara a viúva, os necessitados, os vulneráveis, aqueles que estão em vulnerabilidade social, econômica, espiritual, emocional, seja qual tipo de vulnerabilidade que a pessoa esteja passando. Deus é um Deus misericordioso e compassivo, e que do seu trono contempla a situação e é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 e também o 13, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, esta é a recomendação de Deus para que não fiquemos ansiosos ou preocupados com coisa alguma. Antes, a gente deve apresentar a Deus em oração, em súplica, todas as nossas necessidades. Versículo 13 de Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nosso Deus, ele é poderoso. Para concluir a nossa lição, deixo aqui a recomendação do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5 e 7, que diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.